Se você acha que calibrar os pneus é só colocar ar e pronto, você está prestes a descobrir um erro que já causou estouros em rodovias, capotamentos, suspensão destruída e até incêndios. E a parte assustadora: mais de 90% dos motoristas cometem esse erro, até os mais experientes. Borracheiros e mecânicos veem isso toda semana. Eles alertam o tempo todo. Mas as pessoas continuam fazendo porque ninguém nunca explicou a física real da pressão dos pneus. Até o final deste vídeo, você vai entender a única coisa que você nunca deve fazer ao calibrar os pneus, um erro que destrói o pneu por dentro, enfraquece a estrutura de aço e pode deixar seu carro incontrolável na estrada. E acredite, depois disso, você nunca mais vai olhar a pressão dos pneus da mesma forma. E seção 1. O perigo invisível que ninguém vê. A pressão do pneu não é a mesma quando ele está quente comparado a quando está frio. E a diferença pode ser enorme, 0,3 a 0,8 bar, equivalente a 5 a 12 libras por polegada quadrada, mais do que suficiente para destruir um pneu. A maioria das pessoas erra quando faz viagens longas, dirige em asfalto quente, reboca ou carrega peso, passa por buracos, dirige carro turbo, ou mais pesado, ou até depois de 10 minutos na cidade, porque é nesse momento que o pneu aquece, e é nesse momento que ele engana você. Pneus quentes mostram pressão menor do que a real. Se você ignora isso e adiciona ar baseado nessa leitura, você está superinflando o pneu sem perceber. E o resultado pode ser catastrófico. Seção 2. O que a sobrepressão faz dentro do pneu? Explicação mecânica. Todo mecânico experiente sabe disso. Pneus com pressão alta demais falham de dentro para fora. Veja o que acontece. Etapa 1. Superaquecimento interno. Com pressão alta, a área de contato diminui. Menos borracha no chão, mais calor. Expansão interna rápida. Etapa 2. Estresse nas cintas de aço. As cintas não foram feitas para esticar. A pressão excessiva força a separação entre aço e borracha. Etapa 3. Formação de bolha. Aquela bolha lateral ou no piso do pneu. Quando aparece, o pneu já está condenado. Etapa 4. Estouro. A 100 a 130 km por hora, o pneu pode explodir instantaneamente. Muitos capotamentos começam exatamente assim. E tudo isso pode começar por um erro simples: calibrar o pneu quando ele já está quente. Por isso, engenheiros sempre dizem: sempre calibre pneus frios. Se o pneu está quente ao toque, já é tarde. Mas esse ainda não é o pior erro. O pior vem agora. Seção 3. O erro mais perigoso: calibrar apenas um pneu. Aqui está o erro mortal que quase ninguém conhece. Nunca calibre apenas um pneu que está baixo. Se um pneu está com pressão baixa, existe um motivo, e quase nunca é aleatório. Mecânicos veem isso todos os dias. Prego ou objeto perfurando válvula, com vazamento vedação do pneu, danificada rachadura lateral, delaminação interna, vazamento no aro, falha no sensor TPMS. Quando um pneu está muito abaixo dos outros, o motorista corre para só encher e seguir. Mas olha o que realmente acontece. Você está forçando um pneu danificado a voltar à pressão normal. Ou se ele já tiver separação interna, bolha invisível, micro-rachadura, dano estrutural, fraqueza por calor. Você acabou de aumentar a pressão dentro de um pneu comprometido. Isso transforma o pneu em uma bomba relógio. Milhares de acidentes começam assim. Não sei o que aconteceu. Eu só enchi o pneu e ele estourou na estrada. Porque o motorista inflou um pneu que estava baixo por um motivo real. Por isso, especialistas dizem: se um pneu estiver mais de 0,3 bar abaixo dos outros, pare, não encha, inspecione primeiro. Essa regra simples evita mais estouros do que qualquer outra. Seção 4. Como a temperatura destrói a precisão da pressão dos pneus. Aqui está algo que a indústria de pneus quase nunca explica claramente. A pressão do pneu muda cerca de 0,07 bar a cada 5,5 graus Celsius de diferença de temperatura. Agora imagine
Você dirigiu por 15 minutos, os pneus aqueceram cerca de mais 20 graus Celsius. O medidor mostra 2,0 bar. A recomendação é 2,3 bar. Você acha que está 0,3 bar abaixo, certo? Errado. A pressão fria já estava correta. O valor quente está enganando você. Então, você adiciona 0,3 bar. Resultado: no dia seguinte, pneu com pressão 0,3 bar acima do ideal, menos aderência, maior risco de aquaplanagem, menor flexibilidade lateral, muito mais risco de estouro em dias quentes. Esse erro simples, repetido por milhões de motoristas, explica por que a maioria das pessoas superinfla os pneus sem saber. Seção 5. A forma correta de calibrar pneus. Método profissional. Aqui está o método usado por fabricantes como Goodyear, Bridgestone e padrões técnicos. Passo 1. Deixe o carro parado por 3 a 4 horas. Isso garante pressão fria real. Passo 2. Verifique os 4 pneus. Procure por diferença de pressão, rachaduras, bolhas, cortes laterais, desgaste irregular, pregos ou objetos. Passo 3. Se um pneu estiver mais de 0,3 bar abaixo, pare, inspecione antes de encher. Passo 4. Use a pressão da etiqueta da porta. Não use o valor na lateral do pneu. Esse é o máximo, não o recomendado. Passo 5. Reconfirme a pressão após calibrar. Passo 6. Reinicie o TPM. Esse, se necessário. Passo 7. Dirija e monitore queda de pressão. Se o pneu perder pressão novamente, há vazamento. Ponto final. Nunca continue enchendo um pneu com vazamento, apenas o suficiente para chegar em segurança. Seção 6. As zonas de perigo da pressão, que ninguém te conta. Muitos motoristas pensam: 0,1 ou 0,2 bar não faz diferença. Errado. Aqui está a realidade. Abaixo de 1,8 bar, o pneu fica instável, excesso de flexão. Lateral, aumento rápido de temperatura. Separação interna das cintas, maior resistência ao rolamento. Consumo, aumenta até 10%. Risco de estouro, sobe aproximadamente 35%. Pneus com baixa pressão são muito perigosos. Acima de 2,8 bar, o pneu entra em zona de estresse. Área de contato reduzida, menos aderência. ABS e controle de tração ativam, mais direção fica instável. Mais dano em buracos laterais. Enfraquecem, risco de estouro em alta velocidade sobe aproximadamente 50% mais. A maioria dos carros foi projetada para 2,2 a 2,5 bar. Pneus frios, acima de 2,8 bar. Frio. Já é perigoso, a menos que o fabricante especifique. E lembre, você pode chegar a 2,8 a 3,1 bar facilmente só calibrando com pneu quente. Seção 7. O erro escondido que até mecânicos cometem. Esse é chocante. Muitos mecânicos calibram pneus sem verificar o calibrador. A verdade, muitos medidores erram 0,1 a 0,5 bar. Alguns postos erram mais de 0,7 bar. Ou seja, você acha que colocou 2,3 bar, mas na verdade colocou 2,8 bar. Por isso, profissionais sempre carregam um medidor digital próprio, porque ferramentas de oficina caem no chão, acumulam sujeira, perdem calibração. Todo especialista concorda. Se você não tem seu próprio medidor, você não sabe a pressão real do seu pneu. E isso leva a outro problema. Compressores de postos são extremamente imprecisos. Alguns enchem devagar demais, outros rápido demais. Outros variam constantemente. Por isso, motoristas profissionais, Uber, frota de caminhoneiros, sempre usam medidores próprios. Seção 8. Por que temperatura e altitude mudam a pressão dos pneus? Essa parte explica por que a leitura dos pneus parece aleatória. 1. Mudança de clima. Uma queda de 10 graus
Celsius pode reduzir cerca de 0,15 a 0,2 bar. É por isso que o alerta de TPMS aparece no inverno. 2. Viagem na estrada. Pneus podem aquecer mais 25 a 30 graus Celsius em viagens longas. Isso aumenta a pressão em cerca de 0,3 a 0,5 bar. 3. Altitude elevada. Subir do nível do mar para regiões montanhosas altera a pressão, porque o ar fica mais rarefeito. O pneu expande mais, a pressão interna muda. Por isso, muitos motoristas têm problemas ao viajar para regiões de serra. 4. Asfalto quente / sol. Direto. Um pneu no sol pode marcar 0,2 a 0,3 bar a mais que o do lado na sombra. Isso causa comportamento desigual do carro. Conclusão: seus pneus estão constantemente mentindo, a menos que você siga a regra do pneu frio. Seção 9. A regra que salva milhares de pneus. Regra das 3 horas, padrão da indústria. Verifique a pressão após 3 horas com o carro parado, ou antes de dirigir pela manhã. Isso garante pressão real. Leitura precisa sem influência do calor. Calibração segura. Se você calibra logo após dirigir, você está chutando. E chutar destrói pneus. Seção 10. Por que a pressão errada danifica mais que os pneus? Poucos motoristas sabem disso. Pressão errada afeta o carro inteiro. Pressão baixa danifica rodas, buchas de suspensão, amortecedores, transmissão, trocas sob carga, juntas, homocinéticas, rolamentos. Pressão alta danifica caixa de direção, pivôs, terminais de direção, sensores, ABS, controle de tração, alinhamento. O pneu é o único ponto de contato com o chão. Se ele está errado, tudo está errado. Seção 11. O procedimento profissional que evita acidentes. Isso é o que especialistas fazem, sempre. 1. Medir pressão com pneus frios. Se um estiver maior que 0,3 bar abaixo, então inspecione antes. 2. Inspecionar danos físicos, bolhas laterais, perfurações, vazamento no aro, cortes, rachaduras, fios expostos. 3. Só calibrar após confirmar segurança estrutural. Nunca encha pneu danificado. 4. Calibrar conforme etiqueta da porta. Não usar valor da lateral do pneu. 5. Rechecar no dia seguinte. Se perder pressão, tem vazamento. 6. Resetar o TPMS corretamente. TPMS errado é pior que não ter. Esse processo evita estouros, desgaste prematuro, perda de aderência, falhas catastróficas na estrada. Seção 12. Checklist final. Nunca faça isso. Nunca. Calibrar pneu quente. Calibrar apenas um pneu muito baixo. Confiar em calibrador de posto. Usar PSI da lateral do pneu. Ignorar TPM. Esse superinflar para economizar combustível. Calibrar após viagem longa. Ignorar vazamentos. Calibrar pneus danificados. Ultrapassar a pressão recomendada. Isso pode causar separação da banda de rodagem, estouro repentino, capotamento, perda total de controle. E o pior, tudo isso é 100% evitável. Seção 13. O que você deve fazer? Método simples, de seguro e aprovado por mecânicos. Deixe o carro parado por 3 horas. Use um medidor digital próprio. Verifique os 4 pneus. Inspecione danos. Calibre, conforme etiqueta da porta. Resete TPM. Esse reconfirme no dia seguinte. Faça rodízio a cada 8.000 a 12.000 quilômetros. Faça isso e seus pneus duram mais, seu carro fica mais seguro. O risco de estouro cai mais de 80%. A maioria das pessoas acha que pneu é algo simples. Mas agora você sabe, um único erro ao calibrar pode destruir um pneu. E um pneu destruído pode destruir um carro. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ver isso. E comenta. Você verifica a pressão todo mês ou só quando a luz acende? Seu comentário ajuda esse conteúdo a chegar a mais motoristas e manter mais pessoas seguras na estrada.